Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada do Campeonato Mundial aqui entre Ding Liren e Jan Nepomniachtchi, a China contra a Rússia. E a gente teve aqui até agora 5 rodadas, 2 vitórias para o russo, 1 vitória para o Ding e 2 empates. E a gente vai para essa sexta rodada do Ding Liren aí com aquela necessidade de vencer para igualar o match, para ficar aí 3-3, quem sabe, né? Ao final da sexta rodada, lembrando que é um total de 14 rodadas possíveis, né? Quem chegar em 7,5 primeiro vence o torneio. Então pode ser que nem tenham as 14, mas do jeito que tá indo, tá bem interessante, né? E vamos ver agora, será que o Ding Liren vai conseguir equilibrar esse match? Ou o Nepo vai ampliar e chegar muito mais próximo aí dos seus 7,5 pontos, né? Vamos dar uma olhada então, partida emocionante aqui. Ding Liren abre com peão dama e o Nepo responde com cavalo em F6. Depois do desenvolvimento do cavalo do rei, o Nepo segue com D5, a gente tem uma abertura de peão dama simétrica e o Ding vai para o sistema London, galera. O sistema London, vamos ver se ele vai jogar a London agressiva do Grande Mestre Diamante, né? Que tá no combo, inclusive, de 18 cursos, que tá aqui na descrição do vídeo. E um dos cursos é do sistema London. Como jogar a London, né? A London agressiva também. A London que foi tida durante muito tempo como uma abertura que vai para empate ou que é feijãozinho com arroz e tal. A coisa tem se tornado diferente ultimamente. Magnus Carlsen trouxe o conceito da London para ganhar, né? O Diamante coloca isso também no curso e aqui o Ding Liren vai tentar aplicar isso. Vamos ver se ele vai conseguir, né? E é uma abertura que jogadores de todos os níveis podem aprender. A partida seguiu aqui com C5, agora pelo Nepo atacando o centro, E3 protegendo. E depois de cavalo C6, cavalo de bem em D2. Notem que o Ding Liren não comprometeu ainda o peão de C no momento. Peão toma, seguiu na partida bispo em F5, segundo o Diamante. Ele fala que uma das melhores maneiras de combater aí a London, de tentar lutar, é ir para essa formação simétrica. E a partida seguiu aqui com C3, super protegendo aqui o peão central, dando liberdade para a dama poder jogar para novos lares se precisar. E6 foi jogado, Ding segue com bispo B5, crava aí o cavalo, bispo D6, combate agora o bispo de casas escuras, e aqui o Ding decide trocar aí os bispos, né? Tem muita gente que pensa em jogar outra coisa que não seria bom, por exemplo, o bispo G3, tem posição que é bom nessa, não seria legal, porque aqui as brancas já estão comprometidas em fazerem o roque, né? Dificilmente vai fazer o grande roque. E aí já ficou com uma estruturinha aí mais ou menos, né? E não tem tanta vantagem assim para as brancas. Por isso, a partida seguiu com bispo toma, dama toma e todo mundo coloca aí os reis em segurança. Ding Liren segue com torre 1, seguindo aqui com o desenvolvimento. Nepo manda a bala no H6, né? Controla a casa de G5, dá a casa para o bispo aqui, caso o bispo seja perseguido. E aqui temos o lance cavalo em E5 pelo Ding. Cavalo em E7 foi jogado pelo Nepo, manobrando o cavalo para outros lares. Ding segue com uma expansão na ala da dama com A4. A6 foi jogado, Ding volta o bispo lá para F1, guarda na gaveta. Olha aí, jogando a lá Tigran Petrosian, né? Sempre que a gente vê um recuo assim do bispo, a gente lembra disso. Mas na verdade, aqui é ao gosto do freguês, né? Não tem um lance certo, um lance melhor que o outro. Bispo D3, pode trocar peça. Eu acho que o Ding, ele tá querendo jogar para ganhar, né? Então vale a pena destacar esse lance, mostrando que o Ding realmente tá com espírito aqui de lutar, né? Ele não tá querendo trocar peça, não tá com medo, nem nada disso. Bispo E2 também seria possível. No entanto, o Ding prefere jogar aqui com o bispo em F1. Cavalo D7 foi jogado pelo Nepo, o cavalo toma, a dama toma, e com isso o Nepo vai conseguindo trocar peça. Tudo que o Nepo precisa é de empate até o final do torneio. Se ele empatar todas as partidas e chegar em 7,5, ele vai chegar em 7,5 primeiro e vai ser campeão, né? Então, o Nepo não tá muito preocupado aqui em trocar peça, na verdade ele gosta. E o Ding segue agora com A5. A5, aquele famoso peão para 2, ganhando espaço na ala da dama. O Nepo segue agora com dama C7 e o Ding segue com a dama em F3. Melhorando a posição da dama, conectando aqui as torres. Torre de F em C8 foi jogada aqui pelo Nepo. E agora que começa a emoção aqui, galera. Porque o que jogar numa posição como essa é difícil, né? Jogar um H3zinho, eu jogaria H3 e você, né? Que mais dá pra pensar em jogar aqui? Que plano você vai ter aqui, né? O ponto todo é esse. Cavalo B3, faz sentido se você pensou colocar nesse posto aqui de C5, faz sentido, né? O cavalo numa casa escura. O Ding Liren vai para um lance espetacular aqui, um lance inimaginável para a maioria das pessoas.
Ele faz o lance torre A3. Que é isso? Que o Ding Liren tá querendo? Vamos ver. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Bispo G6 foi jogado, cavalo B3, o Ding segue com a sua manobra. E depois de cavalo C6, nós temos aqui mais um lance espetacular do Ding Liren. Ele vai pro lance dama G3, exclama... Rafa, como assim? Você falou que ele não quer trocar peça, nem nada disso, né? Agora ele tá oferecendo a troca das damas. Por que o Nepo não troca? Aqui, galera, é muito difícil defender esse final aqui, depois das trocas aqui, defender esse final aqui de negras, né? Teria que ficar realmente achando os lances finos do fino, o fino do fino toda hora, porque aqui o Ding Liren vai colocar pressão em B7, a torre vai poder jogar, o bispo vai ser ativado daqui a pouquinho, as pretas vão ter dificuldade de segurar esse final. É mais difícil, é desconfortável, né? Por exemplo, aqui torre 8, o cavalo ataca o peão, tem que ficar se defendendo e pode existir todo tipo de ataque agora pra cima do Nepo, né? O Nepo percebe aqui que vai ser difícil jogar esse final, prefere manter as suas chances. Dama em E7 foi jogado. Ding Liren segue agora com H4, galera. O chinês aqui tá com vontade da vitória. Manda o H4 profilático aqui já pra poder escapar com o reino futuro, mas também já traz um ataque aqui interessante na ala do rei. Será que ele quer jogar um H5 aqui daqui a pouco? Calma, tem que preparar isso aí. Vamos ver como segue. Torre E8 aqui pelo Nepo, mostrando aqui que realmente ele tá pretendendo avançar com o peão, estourar tudo aqui no centro, jogar o lance E5, o lance libertador aqui das negras. Ding Liren segue com o cavalo C5, por enquanto pressionando aqui em B7, e no entanto aqui B7 tá protegido no momento, e o Nepo vai para essa surpresa aqui e faz o lance E5 aqui, realmente colocando fogo agora no tabuleiro. Depois de E5, Ding Liren calcula bastante aqui nessa posição e vai pro lance torre B3, galera. Que espetáculo que foi essa manobra de torre A3, torre B3, né? Uma coisa inimaginável, assim, começa a fazer toda a diferença. O peão de B7 agora de fato está pressionado. Aqui o Nepo vai para o lance cavalo por A5 e esse lance tem um problema, né? Ele é o melhor lance da posição, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse lance ataca a torre, protege lá em B7, mas, claro, aqui isso não vai dar vantagem para as negras. Agora o peão de E5 aqui fica desprotegido. Vamos ver que agora realmente Tabasco foi derramado aqui no tabuleiro. A partida seguiu aqui com cavalo por A5, torre atacada, peão protegido. No entanto, agora a torre por E5 atacando a dama. A dama escapa para casa de F6 e agora a torre vem para casa de A3. Cavalo atacado. Cavalo vem para casa de C4. Aqui também seria possível ir para umas trocas primeiro, né? Mas é uma variante bastante complicada aqui. Por exemplo, se peão toma, a dama vem para casa de B6, protege o cavalo, ataca aqui o cavalo. É possível jogar dessa maneira, mas acabou que o Nepo preferiu jogar o cavalo aqui em C4 diretamente. Cavalo C4 foi jogado, a torre atacada, o peão de B2 atacado, essa outra torre também aqui atacada. Não tem jeito, esse cavalo vai ter que ser capturado. E o bispo que estava lá descansando, dormindo, abraçando o rei, fala tchau! Bispo por cavalo agora, sai do jogo aqui, mas leva o cavalo embora. E o Ding Liren segue agora com H5. E a gente tem o primeiro momento crítico aqui da partida, bispo atacado. E o Nepo aqui é muito difícil de encontrar um lance aqui para as negras, né? E por incrível que pareça, o melhor lance da posição é o bizarro torre por E5, peão por E5, que deixa a dama e o bispo atacados. Esse é o melhor lance, o lance que deixa a dama e o bispo atacados. Segundo os computadores, é um lance que escapou aqui nos cálculos de Jan Nepomniachtchi. Ele confessou depois na entrevista pós a partida que ele não viu essa sequência bizarra, computadoresca, onde ele sacrificaria uma peça, mas teria o cheque perpétuo aqui numa posição como essa. É claro que dá para evitar o cheque perpétuo, mas aí cai o peão e cai o cavalo e não valeria a pena, portanto a melhor saída aqui para as brancas seria aceitar o empate, né? No entanto, quando o Nepo foi questionado, ele disse que não viu essa linha, mas depois que comentaram, ele também disse que as brancas não são obrigadas a capturarem o bispo. Muito acertado o comentário de Nepo. Na verdade, essa linha ainda poderia trazer muita luta depois de dama em F3, protegendo a casa de D1 e evitando as linhas de empate, onde tudo poderia acontecer, né? Dama D2 seria também uma possibilidade, e por aí vai, com variantes bem complicadas, onde no final das contas as pretas podem recuperar a peça e o jogo vai embora, tá caindo em F7 com muita complicação e chances para os dois lados, né? E talvez vantagem para as brancas. Então o Nepo foi acertado
até mesmo não ter achado a linha, mas ele também confrontou essas linhas de engine dizendo que não garantiria 100% o empate aí para as negras, né? Muito bem, Nepo vai para o lance Bispo C2, aqui um lance que ele comenta depois que talvez Bispo D3 fosse melhor. Os computadores discordam, eles falam que o segundo lance é Bispo C2, que foi o próprio lance jogado mesmo. Jing Liren segue com cavalo por B7. Capturou um peão aqui, o dragão chinês tem um peão a mais. Dama B6 foi jogado, ataca o cavalo, ataca o peão de B2, cavalo D6. Lance brilhante aqui do Jing Liren, lance brilhante jogado. Um lance que não dá tempo das negras capturarem B2, porque a torre está atacada. A dama não pode capturar o cavalo, porque senão torre toma aqui com cheque, a dama cai. Olha aí que legal, né? Dama por cavalo, dama por torre pode acabar, né? Pode esquecer, seria o maior blunder da história dos mundiais, né? E aqui, dama por peão parece até que faria algum sentido, mas o problema é que o cavalo captura em E8, ameaçando o checkmate, né? Que loucura, galera! Por isso a partida seguiu aqui com torre por E5, agora trocando peça. Dama por E5 traz a proteção para o cavalo. E começa a existir temas aí, ó. Dama por B2 foi jogado. Começam a existir alguns temas interessantes. Por exemplo, será que dá para jogar cavalo aqui em 8 ameaçando checkmate? Esse lance não funcionaria, né? Não funcionaria aqui nessa posição. Duas possibilidades. Ou sacrificar a mesma qualidade e depois as pretas jogarem aqui com uma posição bastante ativa e provavelmente um peão passado e tudo mais. Também existe uma ideia de jogar um F6 aqui, ou seja, não é uma continuação de arremate, nem nada disso para as brancas, né? Por isso, Jing Liren vai para um lance que exclama duas aqui. O melhor lance da posição, torre A5. Agora sim a coisa é diferente. Como a torre não está mais atacada e ela tem a possibilidade de participar do ataque, cavalo E8 se torna uma ameaça real. Não dá tempo de capturar em C3 agora, porque cavalo E8 agora sim seria matador, né? O F6 já não funcionaria numa posição como essa. Você simplesmente toma aqui em F6 e aqui em poucos lances as brancas vão dar checkmate e tudo mais, né? Seria uma possível continuação. Torre caindo com cheque, a outra torre chegando no jogo e as brancas estariam ganhas. Então o Jing Liren já traz uma posição perigosíssima aqui contra o Nepo. É muito difícil de se defender agora. Os computadores dizem que agora sim o único lance da posição seria Bispo D3 com possível defesa, né? Por exemplo, o cavalo E8 agora poderia ser combatido com dama B1 cheque. É muito difícil de achar tudo isso, né? E a dama voltando aqui para B8, cravando a dama. Por isso não daria tempo de dar checkmate, né? Que loucura, galera! Que partida é essa, né? Então ainda tinha um recurso aqui. Bispo D3, o Nepo acabou não encontrando esse recurso defensivo que cá entre nós é muito difícil de encontrar, né? Mais uma vez aí, que maravilha, né? Joga o rei para H2 e crava a dama e salva tudo e tem equilíbrio, né? Muito bonita a partida. Rei H7 foi jogado, o Nepo sai aqui em desespero, tenta proteger aí o seu rei. A partida seguiu com torre C5 agora aqui pelo Jing Liren, pressionando o peão de C4. Os computadores dizem que ainda daria para as negras lutarem aqui jogando um dama por C3 e que talvez, né, permitindo tomar lá em F7, que talvez as pretas consigam segurar. Dá para tomar em C4 também, enfim, várias linhas existem e os computadores apontam que essa linha seria bastante resistente aqui para as negras. Mas o Nepo parece não estar nos seus melhores dias de achar lance aqui defensivo, segue com dama C1 cheque, rei H2 e aqui F6, parece que está salvando a posição. Jing Liren segue com dama G3, pressão agora aqui no peão de G7, todo tipo de ataque começa a existir. A5, o Nepo vai para essa ideia do contra-jogo. Que partida, meus amigos! O Nepo tem um peão passado, ele vai avançando com o peão passado. Jing Liren aproveita para capturar o peão do C4, A4 disparando com o peão, cavalo E3 exclama duas. Cavalo E3 exclama duas. Aqui é o seguinte, pessoal, é tentador jogar um lance como o A3, no entanto, depois de torre C7, fica difícil de se defender. Torre G8 seria praticamente forçado, e depois de um cavalo D5 começa a existir todo tipo de ataque aqui para cima do rei, e o peão vai ser atacado aqui no final das contas, e as brancas têm um final melhor, não muito diferente do que vai acontecer aqui na partida. A partida seguiu com o bispo B1 e agora a torre C7 ameaçando checkmate. Torre G8 chegou, cavalo D5 veio de qualquer maneira, ameaçou lá em F6, estão muito próximo da análise que a gente fez agora há pouco. E a partida seguiu mesmo com esse torre em A7.
A3 segura a partida. Nepo tem um peão passado e agora como é que segura esse peão? Né? O bispo também dando suporte. Ding Liren precisa encontrar uma maneira de atacar. Ele segue com o cavalo em E7. Olha que bonito isso que vai acontecer agora. A torre vem para casa de F8. Por enquanto, até é possível jogar aqui dessa maneira e o peão fica incomodando bastante aqui em G6. No entanto, o Ding Liren vai para uma ideia espetacular também, né? Uma outra linha apontada aqui pelos computadores, torre B7 para tentar eliminar o bispo. Mas eu gosto da linha que o Ding Liren jogou. Ele segue com D5, disparando esse peão passado. A2 o peão chegou na sétima. E galera, olhem essa posição, né? Quem é que tá ganhando aqui? É muito difícil de dizer, né? Aqui você tem que encontrar um plano concreto aqui para vencer. E na verdade só tem um lance que ganha aqui para as brancas. Todos os outros lances, as pretas têm possibilidades aqui de empate, de reviravoltas e tudo mais, né? Porque as pretas estão ameaçando jogar um dama G5, trocar tudo e ficar com esse incômodo aqui desse peão aí prestes a ser promovido, né? E aqui o Ding Liren vai para a ideia fantástica, galera. Dama C7 jogado pelo dragão chinês. Olha que loucura que tá acontecendo aqui. O Nepo segue agora com o rei H7. Por que que ele joga rei H7? Por que que ele não joga, por exemplo, bispo aqui em H7? Tá vindo o cavalo, né? A grande ameaça aqui é cavalo G6 cheque, seguido de dama por G7, checkmate, né? Então, realmente isso precisa ser combatido, por isso o rei H7. Agora, o lance do cavalo não vem mais com checkmate. Cavalo G6 foi jogado de qualquer maneira, a ameaça do checkmate está presente. Nepo defende com torre G8 e agora, meus amigos, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. Arremate! Brancas jogam e ganham e só tem um lance que ganha. E eu espero que você tenha encontrado. Que partida, meus amigos. Dama em F7. E nessa posição, Nepo Miniace abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha só que loucura as possibilidades, né? Se bispo por cavalo nessa posição, tá vindo peão toma. Olha que bonito isso. Olha que bonito isso. Com cheque, rei H8. E agora? E agora? Dama por G8, cheque. Rei por G8. Torre checkmate. Que é isso, meus amigos? Até que o checkmate nos separe, né? Aqui. E não tem o que fazer, galera. A grande ameaça da posição, além de tudo, é tomar aqui. Olha só que loucura, né? Vamos dizer que aqui qualquer outro lance seja feito. Aqui, dama G5, por exemplo. A grande ameaça é dama por G8, cheque. Rei por G8, torre A8, cheque. Rei H7 leva a torre H8, mate. O cavalo tá protegido. E rei F7 também, olha esse peão. Olha esse peão aqui não deixando o rei escapar. Que posição espetacular. Que partida linda aqui no Mundial. Uma vitória importantíssima para o chinês. No momento certo, aqui ele iguala, portanto, aqui o match. 3-3 ao final da sexta rodada, com apenas 2 empates. 6 partidas, 4 vitórias. A gente tá tendo um Mundial aí emocionante. Amanhã é dia de descanso para os jogadores e em breve a gente retorna aí, portanto, com a 7ª rodada do Mundial. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!